Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia. Bom dia. O pessoal está entrando. Gente, hoje eu acho que é recorde, hein? A gente já está começando Bom dia. com quase 50 pessoas. Que legal, que legal. Sejam bem-vindos. Vendo aqui alguns rostos que eu não conheço, rostos novos. Sejam bem-vindos a esse encontro, a esse grupo de homens. Esse é um grupo de homens que acontece já há mais de 2 anos, todo o Brasil, e o grande interesse desse grupo é crescimento espiritual, intercessão por nossas famílias, e que nós possamos ter estudos direcionados para homens, para o nosso crescimento. Então, que Deus seja louvado pela presença de vocês. Toda semana eu tenho recebido mensagens aí de amigos e de pessoas que eu não conheço, mas que a gente vai conhecendo aí, que vão entrando no grupo e vão compartilhando com outros, que é louvado, porque nós temos essa oportunidade aí. Gente, como eu sempre tenho dito, os nossos encontros aqui, eles têm esse objetivo de, antes de mais nada, orarmos e intercedermos por nossas famílias. Nessas minhas andanças aí e conversando com homens, eu tenho dado sempre uma orientação muito simples, mas eu creio que muito eficaz. Nós, homens, precisamos ser os primeiros a despertar em nossos lares. E nós temos que despertar e já buscarmos ao Senhor em oração, clamando por nossas famílias, clamando por nossos lares, orando, construindo muros de proteção em nossas casas. Muro é um muro espiritual, né? Então nós fazemos isso por meio da oração. Então, que nós possamos mais uma vez nesse dia construir esse muro de proteção e abençoar os nossos lares, ok? Hoje nós temos a alegria de receber pastor Adolfo Soares, e que bênção, né? Sabe que o pastor Adolfo é um pastor que eu não sei se não sei se eu já ouvi aqui no nosso, se ele já entrou, se ele já está conosco, mas o pastor Adolfo é um pastor que eu já sonhava em tê-lo aqui conosco há algum tempo. Nós tivemos a alegria de ter a esposa aqui conosco e foi uma bênção, né? E hoje nós temos a alegria de receber o pastor Adolfo Soares, né? Vai ser uma bênção, com certeza. Eu já contactei aqui o meu amigo pastor Paulo, está aqui. Tudo bom, pastor? Olá, bom dia. Pastor Paulo, bom dia, irmãos. vai compartilhar conosco uma oração de intercessão, e eu quero pedir para que ele ore por nossas famílias, ore pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, por esse encontro, pelos homens que já estão aqui conosco. Nós já temos aí 68 homens, e tem muitos que ainda vão entrar aqui agora. Deixa eu só permitir todos aqui. Só um minutinho, pastor Paulo, só para que entre esses homens aqui, e a gente inicia com uma oração. Esses homens vão entrando aos pouquinhos, a gente vai permitindo. Tilibre, bom dia, Tilibre. Fala, Levon. Tudo bem, amigão?
Eu tô te vendo de camiseta manga curta aí, rapaz. Aqui tá 12 graus agora, viu? Sério, irmão? Fugiu daqui? Não, aqui tá fresquinho. Aquele fresquinho gostoso, assim. O clima de Foz aqui nesse período, ele é bem ameno. Muito bom. Eu sei que eu tenho alguns amigos aqui de Foz aí que já estão conosco aqui também. São os meus irmãos de igreja aqui. Graças a Deus. Feliz. Ah, não para de entrar aqui. Que pensa. Atilibre, tem irmãos do Ministério da Família, da OP, que estão entrando também. Eles Que legal. estão chegando aí para fazer parte desse time. Amém. Deus seja louvado, pastor. Louvado seja Deus. Todos são muito bem-vindos. Temos gente aí de lugares, de todos os lugares do Brasil. Tá? Louvado seja Deus por isso. E a tendência desse encontro, desse grupo, é realmente aumentar, porque essa é uma necessidade que nós, como homens, temos. As nossas igrejas têm essa necessidade, né, de estudos dirigidos para homens que pensam. Deus seja louvado. Pastor Paulo, vou te pedir para que o pastor compartilhe conosco uma oração de intercessão antes de nós iniciar. Vamos orar então, irmãos. Bondoso Deus, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque nos despertou nessa manhã de sábado para mais um encontro. Aqui, Senhor, nesse grupo de pessoas a quem o Senhor tem tornado valentes a cada dia, trazendo a consciência sobre a nossa responsabilidade, sobre a família, sobre o ministério que temos sobre a nossa família, a nossa própria vida, de ser um exemplo também. Muito obrigado porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, já são mais de 70 pessoas. Eu tenho certeza que são multiplicadores também, que haverão de levar essa mensagem adiante, para que mais homens reconheçam que são chamados por Deus para o ministério de serem sacerdotes do seu lar. Nós sabemos, Senhor, que há muitas dificuldades. Reconhecemos essas dificuldades na nossa própria vida, na nossa família. Nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo para que possamos cumprir fiel e cabalmente o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Nós precisamos proteger a nossa família. Nós já reconhecemos, Senhor, que o inimigo está furioso, tentando destruir esse bem precioso, essa unidade que é a família que o Senhor criou para repovoar o reino do céu, mas que por hora está aqui na terra. Nós precisamos da tua ajuda, da tua força, da tua capacitação. Nesse momento, nós queremos pedir uma bênção muito especial para todas as pessoas que entraram nesse grupo, e cada uma delas, Senhor, tem os seus anseios, seus desafios, está vivendo momentos diferentes e importantes na sua batalha pessoal e familiar. Que o Senhor possa ser o seu aliado, o seu comandante, a pessoa que vai estar ao lado, protegendo, livrando dos ataques do inimigo e dando forças aos cansados para que prossigam, para que não desistam, mas que sejamos, Senhor, mais que vencedores, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é em nome dele que nós oramos, pedindo que se faça presente em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Paulo, pela linda oração. Eu quero mencionar aqui um nome. Eu vi aqui o meu amigo Orlando. E eu vi que o Orlando ele é lá de Chapecó, doutor Orlando, e ele está com o filho dele, o Joshua. Orlando, se você puder, abre o teu áudio aí, só para eu falar um minutinho. Oi, Atilibre. Oi. Estou te ouvindo. Orlando, eu vi que você despertou o Joshua aí ou ele despertou sozinho? Ele que me chamou, Atilibre. Ele despertou antes de mim. Ah, que legal, cara. Gente, eu ia chamá-lo, mas ele despertou antes. Olha eu avisei na minha igreja que cada um deveria chamar seus filhos, porque eles precisam aprender o que nós estamos aprendendo com vocês. Uau! Vocês estão vendo, gente, que coisa maravilhosa? Você já imaginou se cada homem
já tivesse essa consciência de, tipo, não é só para mim, né? É para a geração que está vindo, né? A geração que está vindo precisa aprender sobre essas coisas. E não tem lugar melhor, gente. Aqui é o lugar para que meninos se tornem homens. Eu sempre digo que homens, eles se formam a partir de outros homens. Que Deus seja louvado, Orlando, por essa tua iniciativa. Diga, Orlando. E hoje, na nossa igreja, nós estamos em batalha. Hoje, nós estamos trazendo todas as nossas visitas para um sábado especial. Então, nós precisamos desse poder agora, porque o inimigo está fazendo o seu trabalho lá fora, tentando convencer as pessoas de não ir à igreja, e nós estamos aqui fazendo contraponto. Amém. Amém. Que Deus seja louvado, e com certeza haverá poder por meio da oração, do estudo e do crescimento espiritual. Deus seja louvado, Orlando. Obrigado pelo seu testemunho aí, tá? Amém. Amém. Amigos, pastor Adolfo já está entre nós. Deus seja louvado. Eu quero convidá-lo aqui já para estar conosco. E desde já, pastor Adolfo, gratidão, louvar a Deus pela sua presença, por estar aqui conosco. A professora Janete já esteve aqui, nos abençoou com uma linda mensagem, que foi muito difundida entre nós aqui. E agora temos a alegria de ter aqui o pastor Adolfo conosco. Para quem não o conhece, o pastor Adolfo, ele é reitor do SALT, né? Seminário Adventista Sul-Americano de Teologia, e ele também é diretor do Espírito de Profecia, da Divisão Sul-Americana. É um teólogo que tem abençoado as nossas igrejas aí por onde passa, e hoje, mais uma vez, ele vai estar abençoando a cada um de nós aqui, falando a homens. Pastor, esse grupo de homens é um grupo que se reúne há 2 anos, nós temos aí homens de todo o Brasil, e o grande objetivo desse encontro, desse movimento aqui, é erguermos uma geração de homens bíblicos, homens espirituais, homens que vão ser pastores do seu lar, abençoar as suas famílias, e a partir das suas famílias abençoar o mundo. Então que Deus possa lhe usar mais uma vez como um instrumento. O pastor pode trabalhar a sua temática. Normalmente a gente passa aí até 6h30, 6h40, o pastor fique à vontade, tá bom? Às vezes, ao final, pode ser que um ou outro queira fazer uma pergunta, mas o pastor fique à vontade aí para exercer aí a palavra, e que Deus possa lhe usar mais uma vez, pastor. Bom dia, irmão. Bom dia, amigos. Me escutam bem? Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite para estarmos juntos neste grupo especial, grupo de homens, para tratar de temas que dizem respeito ao homem, né? Não enquanto ser humano genérico, mas enquanto masculino mesmo. E eu fiquei pensando sobre a temática que poderíamos trabalhar nessa oportunidade, e eu queria convidá-los a refletir a respeito de relembrando algumas características que o homem precisa demonstrar na sua vida, na sua pessoa. E vamos fazê-lo a partir de um texto bíblico. Mas antes disso, eu queria lembrar que o mundo normalmente define masculinidade em termos de força física, em termos de agressividade, em termos de conquistas sexuais. O mundo define normalmente o ser masculino a partir do êxito nas carreiras brilhantes, a partir da capacidade de se aventurar em projetos arriscados. De modo geral, quando se fala em o que é ser homem, as pessoas pensam ser homem é peitar o mundo, é levar vantagem, é sair por cima, é ganhar a qualquer custo. Agora, é esse o homem que a Bíblia descreve? É esse o homem que a Bíblia tem por referência? Eu queria, não é o nosso texto principal, mas eu queria, como um ponto de partida,
mencionar um texto aqui rapidamente. Se você tem a sua Bíblia, se você puder me acompanhar. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Você tem a sua Bíblia aí? Efésios capítulo 4, versículo 13. Veja o que diz esse texto bíblico. Não é o nosso texto principal, mas é apenas um ponto de partida. Há duas versões, as duas versões mais recentes da Bíblia. Eu uso normalmente a Nova Almeida atualizada, mas eu quero ler esse texto de Efésios 4:13 na versão Almeida Revista Atualizada, a ARA. Efésios 4:13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Você percebe aqui? A percepção que o mundo tem de homem não tem nada a ver com a percepção que a Bíblia tem de homem. Levando em conta Efésios 4:13, a percepção bíblica de homem, ou a referência bíblica de homem, é Jesus Cristo. Você notou aqui, ó? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à perfeita hombridade. O que é ser homem na Bíblia? Ser homem é ter Jesus Cristo como referência, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, na Bíblia, quando um homem quer ser homem, não segue a referência da cultura, da sociedade. Segue a referência do que está escrito na palavra de Deus. Não, Jesus Cristo, a sua postura de homem é a referência para o homem de hoje. Muito bem, então com essa introdução, eu queria fazer um exercício muito simples com vocês, que é lembrar alguns aspectos característicos do homem. E eu queria que você me acompanhasse agora para o texto que vamos estudar nessa manhã, que está em Timóteo, 1 Timóteo. Tá bom? 1 Timóteo capítulo 3. A partir do versículo 1 até o versículo 7. Inicialmente, esse texto foi escrito pensando nos líderes. E na igreja de Paulo, na época de Paulo, a liderança era masculina. Então, esse texto foi pensado em homens. Então, vou me apropriar desse texto, escrito para a liderança religiosa, e vou direcioná-lo, então, à percepção de um homem, de um masculino. Tá bom? Versículo 1 em diante até o 7. Então, eu vou substituir episcopado por homem, porque na época, como eu disse, a liderança era masculina mesmo, então Paulo estava pensando num homem. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ou se alguém deseja ser homem, excelente obra almeja. Verso 2. É necessário, pois, que o homem, o bispo, né, o homem, e aqui vem as características, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo ou que o homem não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Várias características
Várias características. E eu quero, agora, no tempo que tenho, me deter em cada uma delas para provocar reflexão, pensando sempre no universo masculino. Eu não sei qual é a sua condição, você é casado, você tem família, você tem filhos, mas eu vou levar tudo isso em consideração, tá bom? Ainda que você não seja solteiro, mas você é homem, essa reflexão é para você. Se você é casado e não tem filhos, essa reflexão é para você. Se você é casado e tem filhos, também essa reflexão inclui você, porque aqui tem também um aspecto da educação dos filhos. Então, comecemos, eu vou seguir a lista aqui que Paulo sugere. Aspectos característicos do homem. Primeiro, ele diz que é necessário que o homem seja irrepreensível. Irrepreensível. Aqui a palavra irrepreensível, irmãos, significa acima de toda censura. Significa sem culpa. Ou alguém que não pode ser acusado, porque ele não cometeu coisa errada. Alguém que não pode ser acusado de alguma iniquidade ou alguma injustiça. Aqui, a palavra irrepreensível se refere a alguém que tem reputação na igreja e fora da igreja. Vocês se lembram que na Bíblia, no Antigo Testamento, quando se falava em sacrifício, falava-se de uma ovelha, de um macho. O sacrifício tinha que ser macho, animal macho. Então, tenhamos em mente que aqui Paulo está falando de um macho sem mancha. Assim como os cordeiros que eram sacrificados no Antigo Testamento. Por que tinha que ser sem mancha? Porque a vida do cordeiro macho tinha que ser uma oferta de louvor e de serviço e honra a Deus. Então, irmãos, o que Deus está dizendo é o seguinte: você homem, você homem, marido, pai, você tem que ter uma postura irrepreensível. As pessoas, quando olharam para você, não devem ter algo para lhe acusar. Porque você deve ser uma pessoa limpa, sem culpa. É claro que aqui nós estamos falando do ideal, né? Porque nós, no dia a dia, somos pessoas que temos falhas. Mas o que Paulo está dizendo é que para você ocupar o lugar de um homem, numa família, por exemplo, você tem que estar em processo de maturidade, de maturação. E um homem feito é um homem correto, acima de qualquer censura, acima de qualquer recriminação. É sério, né? É sério isto. Então eu queria que você agora avaliasse a sua vida e que você refletisse como é que tem sido a sua postura. Você é um homem que as pessoas podem dizer, aqui está um homem que é sem culpa. Ele é correto. Ele é justo. Cláudio, será que podem dizer isso de você? Márcio, será que a sua esposa ou alguém de fora pode dizer para você, aqui está um homem correto. Aqui está um homem sem mancha. Ele é bom? Tudo bom, ele é bom? Será que a sua esposa pode dizer de você e seus filhos podem dizer de você que você é um cordeiro, é um macho sem mancha? Itamar, as pessoas podem dizer isso de você? Enfim, tem muitas pessoas aqui acompanhando, muitos homens. Eu queria que você levasse isso a sério. Você como homem, você como pai, você como marido, precisa ser uma pessoa inculpável. Um macho sem mancha. Aí você pode pensar, Adolfo, isso é muito difícil, eu sou um pecador. Eu também sou um pecador, todos somos. Mas não estamos no processo de maturidade. E naquilo que depender do nosso compromisso e da nossa lealdade, nós temos que ser machos sem mancha. Vamos para o segundo aspecto? Paulo diz que é necessário que o homem seja esposo de uma só mulher. Uma só mulher é suficiente. O ensinamento bíblico é que o casamento é monogâmico.
e o casamento é heterossexual. Então Paulo diz, você, homem, será esposo de uma só mulher. Mas o que está em jogo aqui não é apenas a heterossexualidade. O que está em jogo aqui, além da heterossexualidade, o que está em jogo aqui é a fidelidade a uma mulher. Quando Paulo diz assim, esposo de uma só mulher, ele está dizendo que a fidelidade do homem à sua esposa é um dos testes principais para provar que tipo de homem você é. Na sociedade secular, o homem pode ser conhecido como um conquistador, um galanteador. Hoje você tem, no mundo secular, casamentos abertos, onde o esposo tem a esposa, mas pode ter caso com qualquer mulher, com mais de uma mulher. Não. O homem que Deus tem em mente na revelação é o homem fiel, que dedica a sua vida, seus sentimentos, suas emoções a uma única mulher. Ele se esforça para ser feliz com uma única mulher. Ele se entrega e entrega seu coração a uma única mulher. O homem de Deus dá evidências claras de ser um homem dedicado exclusivamente a uma única mulher, em todos os sentidos. Não apenas no sentido sexual ou sensual, mas no sentido emocional, no sentido espiritual, no sentido intelectual. E atenção, hein? É verdade que Paulo aqui está falando com homens casados, porque ele diz casado com uma esposa de uma só mulher, mas este princípio de respeito, de compromisso, de cuidado com o sexo oposto, não é só para o homem casado, não. É também para o seu filho homem, você que tem filho grande já. Ele tem que ser respeitoso. Sabe por quê? Porque nada no texto e nada na Bíblia indica que o homem solteiro pode ser um playboy e ter caso com diversas mulheres até o momento de assumir um compromisso, um voto conjugal. Aí sim, automaticamente ele vai se tornar um homem, um macho sem mancha, consagrado a uma única mulher e puro. Não, se ele não foi puro quando era adolescente, quando era solteiro, jovem, universitário, não será puro quando se casar. Então, essa pureza, esse modo respeitoso de lidar com o sexo oposto, com a mulher, tem que ser cultivado desde a infância. Lá em casa, o adolescente tem que ser ensinado a ser respeitoso com as meninas. Você que tem filho homem, juvenil, adolescente ou jovem, você tem que ensiná-lo a ele respeitar a menina, respeitar a amiga. Começando a respeitar a figura da mulher mãe que tem em casa ou da irmã que tem em casa. E com as mulheres que não são de casa, ser educado, tratá-la bem. Os hábitos estabelecidos na infância, na adolescência e na juventude influenciam muito o modo como esse homem se comportará quando se casar com uma mulher. Assim que nós temos homens, temos uma tarefa muito grande de ensinar os filhos homens a serem homens respeitosos com as mulheres. Quando solteiro e quando casados, sermos devotados, sermos exclusivos de uma única mulher. Avancemos. Paulo diz que o homem tem que ser sóbrio, tem que ser moderado. O que significa isso, irmãos? Ser sóbrio, ser moderado, significa ser equilibrado. Significa ter uma postura de estabilidade. O homem sóbrio, o homem moderado, é um homem disciplinado. É um homem ordeiro. É um homem que tem a mente e o corpo sob controle. E por isso, porque uma pessoa ordeira, porque uma pessoa controlada, porque uma pessoa disciplinada, ele é respeitado. Dentro da igreja e fora da igreja. Um homem disciplinado, irmãos, um homem ordeiro, um homem controlado,
Quando fala, sabe o que acontece? Todos prestam atenção. Quando um homem ordeiro, disciplinado, controlado, fala, quando emite uma opinião, sabe o que acontece? As pessoas escutam. As pessoas respeitam, as pessoas consideram o que ele diz. Porque uma pessoa, um homem disciplinado, um homem ordeiro, um homem equilibrado, um homem controlado, um homem sério, é respeitado por onde ele passa. O contrário é um homem instável, que não sabe o que quer, que é descontrolado, que é indisciplinado, que é desordeiro, a vida bagunçada. Esse homem aí não tem o respeito da esposa, não tem o respeito dos filhos, não tem o respeito da igreja, não tem o respeito da sociedade. Por isso, Paulo diz que o homem tem que ser sóbrio, modesto, equilibrado, disciplinado. Desafio, né? Porque a sociedade hoje motiva o homem a que viva de qualquer jeito, que fale de qualquer jeito, que fale em qualquer momento. Não, senhora. Um homem de Deus é ponderado, é sóbrio, é maduro, e ele fala apenas em momentos oportunos. Eu não sei vocês, e eu não quero ser assim, indelicado, mas é ruim ver um homem que fala toda hora, né? Que fala quando deve e quando não deve. Quando deve ficar em silêncio, está falando. Quando ninguém pede opinião, ele está dando opinião. Não, Paulo diz, não, amigo, seja sóbrio. Seja controlado. Porque quem muito fala, sabe o que acontece? A sua palavra vai perdendo autoridade. Vai perdendo respeito. Então, o homem, ele deve emitir opinião, ele deve falar em momentos oportunos. E nos demais momentos, ele tem que demonstrar a sua sobriedade, a sua moderação. Tá bom? Tem muita coisa que temos que relembrar aqui como homens. Vamos para o quarto elemento? Olha aqui, ó. Eu não vou entrar em todos eles, mas eu estou tomando alguns deles. Um outro aspecto que diz aqui, o homem tem que ser hospitaleiro. Sabe que quando eu leio isso, eu acho interessante, porque na minha cabeça e na nossa cultura ocidental, a hospitalidade é uma característica feminina, não é? Pelo menos é o que a gente vê normalmente quando se vai receber alguém em casa, quem trabalha, quem prepara o quarto, quem arruma comida, quem arruma a casa, é a mulher, é a esposa. Mas aqui Paulo está dizendo que o homem tem que ser hospitaleiro. E embora a hospitalidade seja uma coisa mais, na nossa cabeça, né, mais feminina que masculina, e por isso alguém pode dizer, o que isso tem a ver comigo? O fato, amigos, é que Deus considerou a hospitalidade importante o suficiente para fazer parte não somente uma vez, mas 2 vezes da lista de qualificações de homens de Deus. Está aqui em 1 Timóteo, que acabamos de ler, e está em Tito 1:8 também. Então, nas 2 listas aparece, o homem tem que ser hospitaleiro. Por que será que a Bíblia fala da hospitalidade masculina e não feminina? 3 aspectos para a gente considerar. 3. O primeiro, nas culturas bíblicas, de fato, a hospitalidade era uma das principais marcas do caráter de um homem benevolente. Não vamos ler, mas você vai se lembrar. Lá em Gênesis 18, Gênesis 19, quando Abraão recebeu visitas especiais, lembra? Ele foi atrás, ele foi cuidar de todos os detalhes para que as visitas, que na época, coincidentemente, eram homens também, para que as visitas se sentissem bem acolhidas. Então, na Bíblia, o homem tem que revelar-se, ser uma pessoa amiga, uma pessoa desprendida, uma pessoa generosa. Aliás, talvez esse seja
a característica conectada à hospitalidade é a generosidade. É a capacidade de acolher alguém e ser generoso com esse alguém. Porque quando você recebe alguém em casa, isso tem gasto, né? Visita implica em gasto financeiro. Então, isso significa que quando você recebe alguém, você está sendo generoso com alguém. Um segundo aspecto em relação à cultura bíblica, ou do Oriente Médio, é que no Oriente Médio, na cultura bíblica, o homem tinha a última palavra sobre o uso da casa para receber outras pessoas. Era o homem que decidia. Era o homem que era normalmente o provedor, então ele sabia se podia ou não podia receber alguém em casa. E um terceiro aspecto é que ser hospitaleiro, estando nessas duas listas de características masculinas, ser hospitaleiro talvez de fato esteja mesmo no coração de Deus. Deus quer que nós sejamos hospitaleiros. Aliás, ele é hospitaleiro. Se você reler o Salmo 23, lá no final diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Na Bíblia, é Deus quem recebe a gente. É Deus que demonstra hospitalidade. E ele está preparando uma casa, está arrumando a casa, todos os detalhes. Para quê? Para nos receber. Então, o homem, quando recebe alguém em casa, além de demonstrar sua generosidade, em casa, você sabe, a gente é transparente. Em 2, 3 dias, as visitas sabem de fato quem nós somos. Então, mediante a hospitalidade, nós acabamos demonstrando a nossa verdadeira personalidade. Porque em casa não há espaço para dissimulações. Então, quando recebemos visita, a visita sabe quem de fato nós somos. Então, queridos homens, aí está uma característica para a gente pensar. Precisamos desenvolver, se é que não desenvolvemos, a característica da hospitalidade, o que implica em generosidade e em transparência. Avancemos mais um pouquinho. Uma outra característica que Paulo diz aqui na Bíblia, diz no verso 3, não dado ao vinho. Não dado ao vinho. O homem de Deus foge do álcool. O homem de Deus foge da cerveja. O homem de Deus foge do chopp. O homem de Deus foge do vinho. Adolfo, mas é só um pouquinho. O homem de Deus foge de qualquer quantidade de álcool. E eu, infelizmente, eu vou ter que ser honesto com vocês. Cresce na igreja adventista homens que bebem vinho. Pouquinho, só um pouquinho. Cresce na igreja o número de homens que bebem cerveja. Eu não estou falando cerveja sem álcool, não. É cerveja com álcool mesmo. Não está correto isso. Não está correto. Não dado ao vinho. Não dado ao vinho. Fugir. Eu, nesse caso, já sou radical mesmo. Eu já não gosto de cerveja. Com álcool eu nunca tomei mesmo. E sem álcool eu não tomo, porque, sabe, esse negócio de cerveja com álcool, mas às vezes é sem álcool. E aí vai, né? Daqui a pouco eu vou inventar cigarro sem nicotina. E aí você vai poder fumar cigarro porque não é cigarro. Não. Não, mas esse é um vinho, é uma champanhe sem álcool. A gente teria que evitar essas coisas, porque parece que é uma espécie de convite, né? Parece que eu quero tanto me parecer com as pessoas de fora, que já que elas tomam cerveja com álcool, eu vou tomar cerveja, mas sem álcool. Eu acho estranho. Acho estranho. Bom, mas o que Paulo aqui está dizendo é que o homem de Deus foge do álcool. E em vez disso, o homem de Deus é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Seus pensamentos, suas ações, suas motivações são resultado não de prazeres externos que a bebida pode causar, mas sim da
felicidade e da alegria que o Espírito Santo é capaz de atribuir a todos nós. Então, o homem de Deus tem que fugir de toda a bebida alcoólica, em maior ou em menor quantidade. E, nesse caso, tem que ter uma vida de temperança. Vocês estão me ouvindo bem aí? Que tem alguém dizendo que não está ouvindo. Estão ouvindo bem? O som está bom? Sim, o som está bom. Maravilha. Avancemos mais um pouquinho. Ó, verso 3 diz que o homem não deve ser violento, porém cordial, cordato. Irmãos queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus chamou os homens para que sejam protetores, não predadores. Deus chamou os homens para que sejam defensores, não destruidores. Deus chamou o homem para que use a força física na defesa dos mais fracos e não em benefício próprio. E daí que o homem precisa ser alguém pacífico, alguém não violento. E nesse sentido, voltamos ao que Efésios diz. A nossa referência é a masculinidade de Cristo. E que tipo de masculino era Cristo? Ele era cordato. Ele era cordato. Ele era forte? Sim, mas ele era cordato. Ele era cordial. Ele era moderado. Agora, Jesus Cristo ser cordato, cordial, moderado, não significa que ele tinha um aspecto efeminado, porque a sociedade mistura as coisas, acha que ser cordato, ser gentil, ser bondoso é coisa de mulher. Não, senhora. É coisa de homem também. Falar com educação, falar com bondade é coisa masculina. É ser não violento, é ser cordial, é ser uma pessoa amistosa. Jesus Cristo era homem, com H maiúsculo. Ele era carpinteiro, lembre-se, ele era carpinteiro. Naqueles dias, ser carpinteiro significava ter braços e mãos forjados por anos de trabalho duro. Na época de Cristo, não havia ferramentas industriais elétricas. O homem, na época dele, como homem, era másculo, era forte. Quantos quilômetros ele caminhou? É verdade que Jesus não se distanciou muito longe do lugar de nascimento. Dizem que talvez o mais distante que ele foi 300 quilômetros, mas era tudo a pé. Era tudo caminhando. Ele caminhava longas distâncias. Caminhava 15, 20 quilômetros, como nós caminhamos 200 metros hoje. E é interessante notar que, em certa ocasião, quando os inimigos de Jesus quiseram agarrá-lo à força, não conseguiram, não. Quando ele virou as mesas dos cambitas no templo, ninguém o impediu. E aí você tinha um homem masculino, forte. Quando a multidão queria apedrejá-lo, ele passou no meio deles, sem ninguém levantar um dedo contra ele para agarrá-lo. Ninguém ousava tocar em Jesus. E mesmo quando aquela turma de bandidos veio prender Jesus ali no jardim do Getsemane, ficaram assim, meio com receio dele. Então, irmãos, o homem Jesus Cristo era forte, mas era cordial. Era másculo, mas era amável. E na Bíblia, o homem, ele não grita, não fica brigando, não é agressivo. E esse tipo de homem implica em controle, implica em prudência, implica em ter punho de ferro, mas revestido de uma luva de pelica, para usar a força de maneira controlada e para nunca ser violento, mas sempre ser cordial.
Ainda tem mais uma característica, diz que o homem, verso 3, é inimigo de conflitos. Inimigo de conflitos. Irmãos, a pessoa briguenta, a pessoa que gosta de uma contenda, é egoísta, é colérico, é descontrolado. E sabemos que a ira descontrolada não leva a um lugar positivo. A ira descontrolada, a pessoa que gosta de conflitos, se transforma logo, logo em um monstro. É um monstro que prejudica meio mundo. Pessoas que vivem com os nervos à flor da pele estão sempre à procura de briga. Pessoas que vivem com os nervos à flor da pele sempre arrumam encrenca. Isso não é bom. Há certos conflitos que o homem precisa assumir para si. Mas há certos conflitos que o homem não deve assumir para si. Mas, de modo geral, o homem deve ser inimigo das brigas. O que nós precisamos, na verdade, irmãos, é de homens piedosos, líderes espirituais, pacificadores. Nós não precisamos de homens encrenqueiros, que discutem por qualquer coisa. Por outro lado, precisamos de homens fortes, com convicções fortes, homens que sabem se posicionar, que têm identidade sólida, mas homens que saibam discordar sem ser desagradável. Homens que saibam discordar sem serem deselegantes. Ser amável ou ser inimigo de conflitos não significa abrir mão da sua identidade como cristão, como adventista, como homem de Deus, não. Você deve mantê-las, mas sem brigar. Nós não devemos ser homens de pavio curto, porque homens de pavio curto não têm vida longa. A raiva não é boa. E os médicos, os psicólogos que aqui estão no grupo, vão concordar. A raiva não produz longevidade. Quem gosta de conflito não vive muito, não, porque em algum momento vai dar errado. Temos que ter um espírito quebrantado, um espírito humilde. Em geral, pessoas pacificadoras, pessoas mediadoras, são pessoas que são capazes de estabelecer um melhor clima, um clima mais agradável, onde estão. Então, que a nossa esposa, os nossos filhos, que os nossos irmãos e vizinhos nos conheçam como inimigo de conflitos. Pessoas firmes, porém inimiga de conflitos. Outra característica que Paulo diz no versículo 4, que governe bem a própria casa. O que significa isto? O homem precisa ser um administrador responsável. A palavra governar aqui, e de vez em quando eu olho para o grego, né, porque a Bíblia é traduzida do grego. O que é governar? No grego é proistamenon. Palavra interessante, que significa estar à frente. Significa dirigir. Então, quando fala assim, que governe bem a sua própria casa, é que esteja à frente, que lidere, que dirija. Proistomenon, que governar significa ir adiante. E significa também proteger. Governar significa proteger. Quando alguém não está tratando bem o cônjuge, a esposa, os filhos, o papel do marido é proteger. Então, irmãos, Deus chama o homem para liderar bem, para ir adiante, para ir à frente com decência, com ordem, com disciplina. O homem deve ser conhecido e reconhecido como líder de casa. Como líder de casa. Nesse sentido, para governar bem, o homem precisa superar os seus medos.
precisa superar as suas limitações e encarar a liderança da casa, da família, com responsabilidade, com autoridade, fugindo da passividade. Uma liderança bem intencionada, uma liderança responsável, uma liderança que vai à frente, que vai adiante e que protege. Lembre que, como eu disse no início, aqui estamos falando de características ideais do homem. Uma nona característica que eu quero resgatar aqui, diz o texto, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Todo homem que é pai precisa ser pastor do pequeno rebanho que Deus lhe concedeu. O pai, a figura masculina, irmãos, tem a responsabilidade dada por Deus de que, enquanto seus filhos estão em casa, ensinar seus filhos a obedecer, a respeitar, a honrar a Deus. Portanto, eu queria lembrar a você, homem, que está me acompanhando aqui, que você é um pai pastor, viu? E você é um esposo pastor. Você é um homem pastor. E que pela sua experiência de vida, você adquiriu credibilidade, você adquiriu autoridade. Para quê? Para cuidar dos seus filhos. Dos seus filhos biológicos e dos filhos espirituais que Deus lhe der na igreja. Então, Paulo diz que governe bem a casa, criando os filhos sob disciplina do Senhor. O homem de Deus, irmãos, precisa ser o líder da sua família, precisa guiar a sua família, precisa ensinar os seus meninos e meninas a serem obedientes, reverentes a Deus, fiéis a Deus, como verdadeiros discípulos. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio. Não é fácil, não. Ter os nossos meninos nos caminhos de Deus não é fácil. Mesmo quando eles estão em casa, para alguns é muito desafiador. Esses dias eu estava numa reunião, em algum lugar aqui do país, e um pai, que era ancião de igreja, no final me procurou dizendo: pastor, estou muito triste, a minha filha de 16 anos, filha única, não quer ir à igreja. Ela me disse: pai, eu não vou para a igreja. O que eu faço? Isso é uma luta de muitos pais. Isso é uma luta de muitos pais. Temos que orar cada vez mais com os nossos filhos e pelos nossos filhos e trabalhar por eles incansavelmente para conduzi-los ao Senhor. Mais uma característica que eu quero resgatar aqui do homem, está no verso 2. Paulo diz: apto para ensinar. Que curioso, né? Um homem de Deus, tem que saber ensinar. Sabe por quê? Porque Deus chama você para pastorear a sua família. E pastorear a família inclui a prática do ensino. Então, você precisa ensinar em 2 níveis. Primeiro, você, homem, você é chamado a ser o professor da sua esposa. Você tem que ensiná-la. Você é o pastor de casa. Então, se a sua esposa tiver alguma dúvida na Bíblia, a primeira pessoa a quem tem que recorrer é a você. Você tem que ser apto para ensinar. E você sabe que para ser apto para ensinar, tem que aprender. Então, você, homem, você precisa aprender, levar a vida cristã a sério, conhecer a palavra de Deus, estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, e então você se tornar o professor exclusivo da sua esposa. E o segundo nível de mestre é que você tem que ser professor de seus filhos.
Eu não vou ler, mas lá em Deuteronômio 6, 4, 9, lembra do Shema? Aí o pai é apresentado como o professor dos filhos. Então, você precisa ensinar seus meninos e meninas as coisas da Bíblia e as boas coisas da vida. É verdade que os seus filhos têm professor, tem capelão, tem pastor, tem diretor de clube, mas você, pai, é o professor exclusivo deles. Os primeiros passos da caminhada bíblica do seu menino, da sua menina, é você que tem que oferecer a eles. Bom, indo para o finalzinho aqui, eu queria tratar de mais duas características. Paulo diz assim, que o bispo, ali no verso 8, ó, que não seja recém-convertido, em outras Bíblias, que não seja neófito. Neófito é uma pessoa imatura. É como uma árvore recém-plantada. Então, o que Paulo está dizendo é que o homem tem que ser alguém que busque sempre a maturidade. Sobretudo, a maturidade espiritual. É verdade que todos nós começamos como árvores recém-plantadas, mas árvore recém-plantada dura pouco, ela cresce. O homem também recém-plantado tem que progredir, tem que a cada dia ser mais maduro. Então, à medida que o tempo passa, você vai adquirindo experiência, adquirindo idade, conhecimento, você se torna maduro. Então, é de se esperar que o homem em casa seja uma pessoa cada vez mais madura, cada vez mais equilibrada. E, finalmente, verso 7, é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Todo homem tem o compromisso, como diz Paulo, né, segundo os Coríntios 2, de exalar o perfume de Cristo. É verdade que ninguém pode agradar a todos o tempo todo. Mas não importa, a nossa boa fragrância deve ser compartilhada sempre. As pessoas de fora da igreja têm que nos conhecer como pessoas de bom testemunho, como pessoas corretas. As pessoas de fora da igreja têm que nos olhar com respeito. Uma das maneiras de provar o caráter do homem de Deus, irmãos, é verificando se a sua reputação na comunidade é boa. E não somente a sua reputação nos bancos da igreja. Porque às vezes podemos ter uma personalidade dupla, né? Na igreja temos um comportamento, mas no mercado de trabalho, no comércio, temos outro. Não. O que as pessoas de fora pensam sobre nós? Qual que é o testemunho que damos para os de fora? As pessoas de fora nos respeitam? Essa é uma boa prova, um bom teste para saber que tipo de homens nós somos. Bom, eu queria terminando, irmãos, dizendo que a masculinidade bíblica compreende o homem como alguém segundo o coração de Deus. Alguém que se parece com Cristo. Alguém que desenvolve aspectos fundamentais em casa, na igreja, e que por causa disso tem um bom testemunho daqueles que são de fora. Eu desejo, irmão, que você e eu cresçamos a cada dia nestas características que Paulo delineou aqui. Eu fiz apenas uma introdução. E eu queria convidar que você, num momento de reflexão, voltasse a 1 Timóteo 3, versículos 1 a 7, e avaliasse cada uma dessas características e refletisse se você está cultivando essas características, se você está crescendo nessas características. Porque se assim for, nós teremos um papel de influência extraordinário. Em casa, na igreja e fora da igreja. Amém.
Pastor Adolfo, esse texto de Timóteo, ele é um compêndio dos homens, né? Ali, praticamente, todas as grandes características que um homem de Deus tem que ter estão descritas ali. Que coisa maravilhosa. Deus seja louvado, pastor. Muito obrigado por essa mensagem. Pastor, o senhor sabe que nós aqui como homens, e isso é uma questão que eu tenho levantado aqui ao longo desses anos aqui, nós precisamos ouvir mais mensagens direcionadas a homens, partindo dos nossos púlpitos, partindo dos nossos líderes, dos nossos pastores. E eu sei que esse é um desafio, falar sobre masculinidade, porque de alguma forma vai exigir de nós, né? Como o pastor bem colocou, esse bom testemunho. Obviamente que ninguém é perfeito a ponto de dar um testemunho perfeito, mas como é importante quando nós, como homens, temos essa tranquilidade para falar, para exprimir esse desejo, esse anseio partindo da palavra, né? E ajudar outros homens. Eu creio que, daquilo que o pastor colocou aqui, a importância de nós, como homens bíblicos, sermos essa luz dentro do lar e auxiliarmos outros homens. Porque talvez há muitos homens, de repente até aqui entre nós, que não tiveram essa base, né? Porque isso é algo que muitas vezes vem de casa, né? Vem de geração em geração. E aí eu queria fazer essa pergunta ao pastor: como é que um homem que nunca teve essa experiência dentro do lar, de repente com o seu pai, ou teve uma experiência ruim com o seu pai, não teve boas referências masculinas, como que esse homem pode hoje buscar essa compreensão, né? Eu já imagino que esse grupo aqui é um auxílio a isso, né? Mas como é que o pastor poderia dar dar essa dica aqui para homens que nunca tiveram essa base e que precisam crescer como homens? Um exemplo muito claro na Bíblia é José. José teve um pai omisso, terrivelmente omisso. O Jacó não foi um bom pai. Era um pai que, no momento mais extremo da sua omissão, Rubem, seu filho, deitou-se com a esposa de Jacó, e o texto diz: Jacó o soube. Ponto. Não chamou o menino para conversar, não chamou atenção, zero. Então, a mãe de Jacó, de José, não foi uma mãe assim. Ela reclamava demais, ameaçou: dá-me filho, senão vou morrer. Os irmãos de José eram sanguinários. Simão e Levi atacaram os filhos de Ramor e os mataram no momento de fragilidade física. Então José, o homem José, o garoto José, teve péssimas referências de homens e de mulheres. Mas ele se transformou num grande homem de Deus. Então o que acontece? A partir do momento que Deus nos resgata, nós não precisamos ficar presos ao passado. Porque a atitude resgatadora de Cristo é uma atitude de renovação, de transformação. Quando Deus nos alcança, nos perdoa e permite que nós nasçamos de novo pelo batismo, Ele nos torna em novos homens. Isso quer dizer que a minha experiência do passado fica para trás. E agora eu passo a experimentar novas experiências. Como? Eu posso procurar outras boas referências. Eu tenho a escolha de focar, de olhar para homens que são boas referências e copiar uma atitude dele. Eu posso escolher um familiar homem e me espelhar em boas atitudes que ele tem. Sempre há bons modelos, perto ou longe de nós. Na igreja, sempre há bons modelos. Então, se eu fui resgatado por Deus na minha maturidade da idade, mas eu tive um pai alcoólatra, uma mãe que não foi uma boa mãe, a família bagunçada, eu vou à igreja, eu terei boas referências. Eu posso me aproximar de boas referências masculinas e femininas. E Deus tem poder para
nos ajudar a vencer tendências herdadas e adquiridas pela sua graça. Então, a minha experiência antes de Deus pode ter sido bagunçada, mas a partir do momento que me encontro com Deus e que Ele renova a minha vida, Ele também pode me dar novas experiências. Depende da minha escolha. A atitude de José foi exemplar. Ele não ficou lá lamentando, se eu tivesse tido um melhor pai. Se meu pai fosse mais atencioso. Se minha mãe, se meus irmãos fossem mais queridos. Não, Ellen White diz que ele assumiu um compromisso com Deus. E ele buscou certamente boas referências. Nós não temos o relato detalhado da vida dele, né? Eu me lembro, irmãos, que eu perdi meu pai. Eu tinha 7 anos de idade. Eu cresci sem referência masculina. Aos 7 anos de idade. Mas Deus me resgatou, Deus me encontrou, e na igreja, escuta só, na igreja encontrei boas referências masculinas, em jovens bem comportados e em adultos bem comportados. Então Deus faz isso, Ele nos resgata e nos diz, agora, você não teve boas referências, agora olha para aqui, olha para essa pessoa, copia, aproxime-se dela, observe. Temos essa escolha de decisão. E a partir de homens de boa reputação, de boa postura, nós podemos aprender. Certamente, pela graça de Deus. Amém. Obrigado, pastor. Realmente, essa é uma necessidade. Quanto mais nós replicarmos homens bíblicos, mais referências nós teremos para auxiliar outros homens, né? Tem um amigo aqui, o Eliezer Kaminski, ele colocou aqui, pastor, ele pediu para se comentasse a atitude do homem perante as irmãs na igreja, o perigo da proximidade exagerada. Olha só, como nós comentamos aqui nas qualificações que Deus revelou a Paulo, que está aqui em Timóteo, há muitas qualificações que tornam o homem próximo, né? O gentil. Por exemplo, aqui, hospitaleiro. É uma qualificação que permite que nós nos aproximemos das pessoas. Cordial. Uma pessoa cordial, uma pessoa simpática, uma pessoa acolhedora. E, por outro lado, de fato, nós temos que cuidar o modo como nós nos apegamos ou nos aproximamos das pessoas. Tanto mulheres quanto homens. Na sociedade em que vivemos, temos que tomar cuidado com o modo como nos relacionamos, não apenas com as mulheres, mas sim com os homens também. Qual que é o limite? O limite, diz o texto, é a sensatez, é a moderação, é a modéstia. E se você é um homem casado, lembre-se, há algumas atitudes que podem não ser bem vistas por sua esposa, e ela está correta. Atitudes como, por exemplo, mas eu sou uma pessoa muito efusiva, sou muito simpático, gosto de abraçar todo mundo. Você tem que tomar cuidado. Porque esse abraço que você dá para uma irmã, que para você esse abraço é um abraço cordial de amigo, de irmão em Cristo, ela pode interpretar de outra forma. Talvez aquela senhora, aquela jovem, é uma pessoa carente. Talvez essa senhora que é casada está brigada com o marido, que a maltrata, que é agressivo com ela. Aí você vem com todo carinho, com toda a modéstia, com toda a sensatez, com cordialidade, fala bonito para ela, diz que vai orar por ela, dá um abraço. Como é que ela vai interpretar isso no momento de fragilidade emocional? Tudo tem que ser levado em conta. O que tem que ser levado em conta não é apenas a percepção que você tem do seu comportamento, mas é você pensar na percepção que o outro terá do seu comportamento. Assim que os homens de Deus precisam estabelecer barreiras de segurança. Nunca estar com uma irmã sozinho. Se você é líder de igreja, nunca fazer uma visita sozinho, jamais.
uma irmã lá na igreja, irmão, vem aqui, queria falar com você, vamos ali no quarto, queria te falar alguma coisa. Não, não vai sozinho não, irmão. Não, irmão, vem aqui, vamos fazer uma oração, por favor, minha família não está legal. Não vai sozinho não, chame um outro homem, chame a sua esposa, chame um pastor, chame um líder da igreja, chame um casal para ir orar juntos. As questões simples, porém muito importantes. Então, nada de efusividade, nada de abraços excessivamente calorosos, carinhosos, porque embora você possa interpretar de maneira adequada, talvez a irmã, jovem ou adulta, vai interpretar de outra forma. Então, não é apenas o que você pensa, não, mas eu nunca imaginei. Você não imaginou. Mas o que ela imaginou? É a sua responsabilidade ser correto e dar a aparência de ser correto. E talvez o abraço que a gente dá, o toque que alguns homens gostam de fazer, né, que são mais efusivos, mais calorosos e carinhosos, esse toque, esse abraço, talvez não seja adequado para essa pessoa com a qual você está se relacionando. Eu acho que isso tem que tomar cuidado mesmo. Eu repito, não é apenas o que você interpreta, é o que a outra pessoa está interpretando a partir da sua atitude, da sua postura. Mas muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Aparência do mal, né, pastor? A gente tem que evitar a todo custo, né? E isso vale para essas questões também. Muito bem, amigos. Eu quero liberar o pastor aqui. Pastor Adolfo, muito obrigado por ter estado conosco. Eu sei que a sua agenda é sempre muito concorrida aí. Vira e mexe, o pastor está em várias partes do Brasil e da América do Sul. Que Deus continue abençoando o seu ministério, pastor, a sua família. Tive a alegria de assisti-lo ali na igreja do IACS, uma semana de oração maravilhosa que o pastor fez sobre os 10 mandamentos. E eu guardei no coração essas mensagens. E hoje tivemos a alegria de recebê-lo mais uma vez aqui, e que o pastor continue falando a homens. Pastor, levante essa bandeira aí também, viu? Essa é uma necessidade que nós, como igreja, temos, eu vejo essa necessidade, e nós temos, na minha visão, nós somos ainda muito tímidos para falarmos, pregarmos, para ministrarmos a homens. Esse é um ministério que, na minha visão, ele precisa ser amplamente divulgado e precisa crescer para a honra e glória de Deus, para que nós tenhamos cada vez mais homens bíblicos. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Eu quero pedir para que o pastor nos compartilhe uma oração final. Vamos orar. Nosso querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos hoje de refletir aqui em Timóteo, relembrando algumas características que, como homens, devemos cultivar. Falamos do ideal, e todos nós temos as nossas lutas. Ajude-nos, Pai, a cada dia crescermos em maturidade, para que cultivemos cada vez mais e cada vez melhor os aspectos que o Senhor espera ver nos homens de hoje. Cada um de nós, como homem, tem um papel de pai, de esposo, de filho, que possamos exercer esses compromissos com clareza, com responsabilidade. Eu oro pelos homens que aqui estão, cara, para que por tua graça, com a nossa participação, a nossa família seja cada vez mais forte, próxima do Senhor. E que, consequentemente, a nossa igreja local, a qual frequentamos, também seja uma igreja mais sólida. E que cada um de nós se conscientize da necessidade pessoal que tem de crescer, de avançar, de amadurecer. E que em nós, a nossa esposa e filhos vejam um bom modelo de cristão a ser seguido. Rogamos a tua bênção nas atividades sabáticas nesse dia. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Adolfo. Obrigado, Túlio, por ter estendido esse convite especial aí ao pastor Adolfo. Túlio é meu amigão lá de Brasília, que está sempre
convidando bons pregadores, homens de Deus, para estarem conosco. Amigos, todo sábado, 5:30 da manhã, nós estamos aqui. Sábado que vem estaremos novamente para estudarmos a palavra e pedirmos por nossas famílias. Feliz sábado, gente. Deus abençoe vocês. Bom sábado, até mais, pessoal. Um abraço à professora Janete, pastor.